Eu quero compartilhar com você uma palavra do Senhor. Hoje é noite de oração, como já foi dito pelo nosso evangelista Emerson. E para isso eu queria convidar você. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos crentes em Roma, carta aos Romanos. E eu quero convidar você a atenção ao capítulo 12, verso de número 12. Paulo, nesse texto, faz conselhos práticos. E na teologia paulina, na teologia do apóstolo Paulo, hoje eu queria meditar algo tão importante para que você e eu pudéssemos, nesta noite, nesses dias difíceis, podermos pensar e crer naquilo que Deus tem para mim e Deus tem para a sua vida. Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 12, acredito que você já tenha tido o tempo de achar. Diz assim a eterna palavra do nosso Deus: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Novamente, texto simples e fácil de você memorizar para viver nesses dias. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, não é novidade para nenhum de nós. Os tempos que nós estamos vivendo atualmente são tempos difíceis. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, já nos diria: remindo o tempo, porque os dias são maus. Um dos lemas do Ministério Rocha Eterna é: melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. Precisamos usar esse tempo que nós estamos vivendo para entender melhor qual é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos sair desse tempo melhores, mais fortes. E é interessante você perceber que à medida que os dias estão se passando, algumas cidades, o isolamento continua, e começamos a perceber algumas realidades até mais dramáticas do nosso país, vivendo esse tempo de pandemia, que a ansiedade e o estresse estão aumentando. E quando pensamos no hoje e olhamos para o futuro, e de repente não percebemos uma realidade de segurança para o futuro, o nosso coração simplesmente começa a temer. A ansiedade começa a nos alcançar. Alguns estudos já começam a dizer que um dos males dessa nossa época crescente será o suicídio. Ele já era um problema e agora ele será um problema maior. Se pensarmos os desafios que nós temos dentro da política, da economia, quantas realidades desafiadoras. E quando você e eu começamos a perceber isso, desde que a palavra do Senhor nos ensina, e os apóstolos, a igreja do primeiro século vivenciou, você vai perceber que os desafios de hoje não vão nos impedir de viver aquilo que Deus tem. Nesse texto que nós lemos, Paulo dá alguns conselhos práticos e muito importantes. O primeiro deles: alegrai-vos na esperança. Segundo deles, sede pacientes na tribulação. Mas hoje é noite de oração. E eu queria pensar com você nesse terceiro conselho prático, para que você seja um crente vitorioso. Perseverai na oração. Se você abrir seu dicionário, Aurélio, ele vai dizer que perseverar é conservar-se firme e constante. Persistir, prosseguir, continuar. Paulo começa a dizer uma coisa interessante: persista em oração. Continue em oração. O foco aqui é você ter uma atitude que mantenha você firme dentro das realidades e propósitos do Senhor para a sua vida. E esse era um tema prático da teologia do apóstolo Paulo. Lá em Colossenses ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É importante você ser firme, persistir nesses dias atuais. Mas Paulo nos mostra em que persistirmos. Paulo diz: persista na oração. Continue firme na oração. Nessa noite eu quero pensar de maneira prática com você quais os benefícios da oração perseverante. Muitas vezes você para pensar, quando a Bíblia diz de uma oração perseverante, como ela é na prática.
Nós estamos vivenciando tempos de que a oração precisa ser firme e contínua nesse tempo de pandemia. Quando a palavra do Senhor começa a falar de perseverança em oração, nós podemos observar alguns princípios que eu quero pensar com você, para que a sua vida de oração nesses dias seja renovada. E o primeiro princípio da oração perseverante, e que nós temos que vivenciar nesses dias, é que a oração molda-nos conforme a vontade de Deus. Com certeza há uma vontade de Deus para o planeta. Com certeza há uma vontade de Deus para os países, para os governos, para o nosso país, o estado de Minas, os outros estados que nos ouvem. Mas eu queria nessa noite não pensar nessa vontade de Deus para esse geral, mas pensar na vontade de Deus para a sua vida. Como já disse, você e eu precisamos sair desse tempo melhores. E uma das realidades que a oração vai trazer ao meu coração é uma compreensão da vontade do Senhor. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, a vontade de Deus é que o homem possa conhecê-lo mais e mais. Muito se questiona por que Deus tem permitido isso e qual a razão. Há muitos motivos que o Senhor Deus tem permitido isso. Mas particularmente, e para você e eu que estamos aqui nessa noite, Deus tem usado esse tempo para despertar você para uma vida de maior intimidade com Ele. Se pensarmos, esse foi o clamor de Deus desde o Antigo Testamento. Se você olhar Isaías 55, lá a palavra do Senhor diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se pensarmos nas verdades que o profeta Isaías começa a dizer, ele quer trazer que existe uma vontade de Deus que é superior às nossas realidades. Nós estamos vivendo tempos de medo, tempos de perigo na saúde, de tantos cuidados que precisamos vivenciar. Mas há uma vontade de Deus para você nesse tempo. E precisamos entender algo. A vontade de Deus vai nos levar a compreender aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. E aí a questão é, através da oração, Deus vai começar a tocar e sensibilizar o seu coração para caminhos que precisam ser deixados. Pecados que precisam ser reconhecidos e você se arrepender desses pecados e voltar-se para o Senhor. Uma das realidades que você e eu hoje temos plena convicção, não temos poder e controle sobre nada. Hoje pertence a mim e a você, mas não sabemos o amanhã. Covid-19 veio nos mostrar essa realidade. Agora, se pensamos na vontade de Deus, através da oração, porque a oração traz a prática da palavra de Deus ao nosso coração, você vai começar a entender que há caminhos de Deus que são mais altos que os caminhos que você e eu possamos estar vivendo. Deus não te chamou para uma vida de ansiedade, de estresse, do medo, do desespero. Quem tem dado a vida a mim e a você é o Senhor. Quando pensamos nisso, vamos pela oração pedir: Senhor, mostra-nos a cada instante os caminhos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Jeremias também repete essa verdade. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E olha que coisa interessante. Então me invocareis, Jeremias falando. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Como vai a sua vida de oração nesse período? Ela tem aumentado? A qualidade do seu relacionamento com Deus tem aumentado? A compreensão da vontade de Deus, a paz de Deus que excede a todo o entendimento, a segurança que Deus tem para mim e para você, tem sido uma realidade na sua vida? Aí quando pensamos em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Mestre, falando da vontade do Senhor, Ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus,
Volta-se esse referencial. E aqui Jesus diz, Pai Nosso. Precisamos perceber que o que os profetas falaram, Jesus repete. Deus se aproxima de mim, de você nesse tempo, oferecendo a mim e a você a paternidade, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, podem dizer, Pai Nosso, que está nos céus. Olha que coisa tremenda você poder de repente sair do seu lar e olhar para o céu e perceber, Pai Nosso, Deus Criador de todas as coisas e que quer ter intimidade com você. Às vezes você se sente uma pessoa não muito importante, mas você é importante para Deus. E aí Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é nos céus. Essa é a oração que precisamos fazer nesses dias. Perseverar e sermos continuamente desafiados pela palavra e pelo Espírito Santo e pelos nossos pastores, pelos cultos virtuais, as reuniões de JEC virtuais. Irmão, persevera na oração. Deus vai estar trazendo a vontade dele para a sua vida. E esse é um benefício que fará toda a diferença na sua vida nesse período de pandemia. Segundo princípio, que eu quero que você pense comigo nessa noite. Se eu persevero na oração, eu vou vivê-lo. A oração perseverante fortalece a nossa vida e o nosso coração. Quantos estão se enfraquecendo nesse período? Deveria ser o oposto. A nossa fé, a nossa intimidade com Deus ser maior do que quando entramos nesse período difícil no mês de março. Olha só o pregador Charles Spurgeon, ele diz uma coisa interessante, de joelhos o crente é invencível. Fala da postura de oração, dessa submissão à medida que eu e você conhecemos a vontade do Senhor. E aí o Senhor Jesus, falando dessa oração perseverante, lá em Lucas 18 ele diz, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está ensinando a oração perseverante, para que você não desfaleça. Verdade paralela da palavra do Senhor. Não desfalecer, não enfraquecer, é fortalecer-se no Senhor. Paulo já diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Querido irmão, a oração vai te fortalecer. Precisamos ser homens e mulheres de Deus nessa geração, de profetizar que a vontade de Deus para mim e para você é melhor do que o medo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Para que isso fique claro, Jesus trouxe a sua época, eu quero relembrar a você a parábola de Lucas 18. Jesus conta uma historinha, uma história que não era verídica, mas a parábola tem esse propósito, de trazer uma reflexão para você com ensinos práticos. Então, Lucas 18, Jesus conta uma parábola, e lá diz assim, havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus nem respeito aos homens, e todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz esse injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite, ainda que pareça tardio para com eles? Essa história traz princípios que nos mostram que a oração perseverante fortalece você. Um dos primeiros princípios dessa oração que fortalece é Deus nos ouve. Aqui nessa parábola, Jesus conta e diz um contraste. Se um juiz iníquo atendeu uma mulher porque ela foi perseverante, agora imagina o Pai Celestial que é perfeito e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O que Deus fará por você e por mim? O que precisamos é entender então que essa oração vai me fortalecer diante das dificuldades que eu tenho no meu dia a dia.
das fraquezas que eu tenho no meu dia a dia. E olha que interessante esse princípio de fortalecimento na oração. É importante que você mantenha a postura de orar. Porque você e eu talvez não tenhamos recursos como essa viúva não tinha. Mas aquela viúva fez algo. Ela perseverou. E o texto diz que ela importunou aquele juiz. Precisamos estar na presença do Senhor, porque Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. Mateus 7, verso 7 diz: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus quer ouvir as nossas orações. À medida que a ansiedade vem, Deus quer que você apresente a Ele os seus medos, porque os recursos de Deus se manifestam. Paulo, dizendo sobre esse fortalecimento, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. Olha que postura interessante. Se eu persevero, se eu continuo orando, conhecendo a vontade de Deus, me submetendo à vontade do Senhor, buscando os recursos de Deus, a paz de Deus começa a alcançar o meu coração. A provisão de Deus começa a te alcançar. Se aquele juiz fez justiça, imagina o que Deus fará por mim e por você. Imagina o que Deus já tem trabalhado por mim e por você. Querido irmão, querido crente, rocha eterna. Olhe para o Senhor e permita o Espírito Santo fortalecer, mas é importante que você persevere. É importante nesses dias que você renove a sua aliança de comunhão diária com Deus. De quando você se levantar pela manhã, antes de qualquer coisa, lembre-se do seu momento de orar e buscar o Senhor. Ler uma porção da palavra, como já instruiu o nosso querido pastor Adolfo. Orar, entregar a sua vida ao Senhor e orar por aqueles que estão ao seu redor para que conheçam quem Jesus é e esse amor de Deus nesse tempo tão difícil. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante: se o juiz atendeu, Deus também nos atenderá. Quando você ora e busca o Senhor, Deus está trabalhando por você. Há uma batalha espiritual. E esse texto me mostra que quando a batalha espiritual intensifica, a oração derruba os gigantes. A oração do Brasil, a oração das igrejas, do Ministério Rocha Eterna, tem derrubado os gigantes. Eu creio nisso. Por isso oramos sempre. Eu quero caminhar para a minha conclusão nessa noite. E dizer a você nesses tempos difíceis, que Deus tem uma vontade plena para a minha vida e para a sua vida, de dar ao meu coração, de dar ao seu coração paz, vitória em todos os nossos problemas e desafios. E se nós entendermos isso e formos perseverantes, contínuos na oração, nós vamos poder escrever uma história e continuar a história linda de Atos dos Apóstolos. O pastor Adolfo já falou muito da igreja primitiva, das realidades que ela viveu. Se você parar para pensar, uma das razões que fez a igreja primitiva ser tão vitoriosa, e nós também seremos, Atos 1,14 diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Não podemos estar juntos, mas Ministério Rocha Eterna, vamos estar juntos em oração. Vamos estar perseverantes em súplicas. Deus abençoe os nossos pastores. Deus abençoe os nossos líderes. Deus abençoe os nossos jeques. Deus abençoa, Senhor, Deus, as nossas famílias. Deus abençoa as nossas cidades. Guarda as nossas vidas. Porque quando oramos, Deus está ouvindo as nossas orações. E aí você vai perceber que a vontade de Deus, a cada dia vai estar se manifestando a você. Para fechar e orarmos nessa noite, eu quero convidar você que você, nessa noite, ainda nessa semana, renove essa prática. É importante sabermos sobre oração. Mas é um escritor chamado Max Lucado, ele disse que é importante ler, ouvir, mas o mais importante é praticar. Pratique oração. Se você não orar, você vai deixar de estar vivendo realidades
lindas do Senhor sobre a sua vida. E baseados em Lucas, você pode estar deixando de viver grandes vitórias. Mas eu quero desafiar você. Se você está se sentindo enfraquecido, renova. Ore ao Senhor, abra os seus lábios. Nessa noite, desse passo de você dizer: Senhor, eu renovo a minha vida de oração na tua presença. Entra, como Jesus diz, no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que vê você em secreto. E publicamente o Senhor vai nos responder. Quando é que você deve fazer isso? Hoje, agora, junto comigo. Dê esse passo hoje. O que muda a nossa história é atitude. Busque no seu coração ser perseverante. E lance diante do Senhor as suas ansiedades, os seus problemas. E aí você vai perceber o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar. Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus alcance você. E que o Espírito Santo de Deus complete a obra que você precisa nessa noite. O renovo, a paz no seu coração e na sua família.